Olá, seja bem-vindo a mais um Nexus Podcast. Nós queremos agradecer você que está aí do outro lado, que está nos ajudando com a sua audiência, que tem compartilhado, que tem dado todo o seu incentivo para que a gente esteja aqui fazendo isso, que nós entendemos ser uma missão dada por Deus para que a gente possa aprender e possa também ajudar você a aprender e continuar caminhando nesse caminho lindo que é o Evangelho. Eu sou a Elise. Eu sou apresentadora, sou seminarista, estamos aí no último semestre do seminário. Eu e meu marido estamos aqui nessa condução, né? Edson, fala aí. É isso aí, é muito prazer você estar aqui conosco novamente. Como a Elisa falou, essas sequências desses podcasts, a gente tem tido bastante feedback positivo do pessoal e lá no chat várias interações falando acerca do quão tem sido abençoador na vida, né, de todo aquele irmão ali que tem acompanhado. E a gente está aqui para pagar uma promessa, né, Elisa? Afinal, o cristão, quando faz promessa, ele tem que pagar, né? Isso. E a gente fez um desafio. Se você já viu aí a thumbnail, né, a foto aí do vídeo, você já viu que a gente está aqui cumprindo a nossa promessa, que a gente lançou um desafio de 300 visualizações no vídeo que a gente teve aqui, a Dani e o Marcos. E a gente, nesse momento aqui da gravação, a gente está com 600 visualizações. Nossa, nem sabia. O povo dobrou Não sabia. a meta. Vou dar assim, Isso. dá uma meta que a gente dobra a meta. Então a gente está aqui, para falar de um assunto que a gente queria entrar, mas o tempo não permitiu. A gente falou um pouco sobre família e a gente queria entrar um pouco sobre finanças e o desafio, né, da questão financeira dentro do ambiente familiar, não é isso, Elise? Isso. E nós vamos deixar os nossos convidados se apresentarem, porque eu não sei se você lembra da primeira vez. A apresentação deles é muito bonita. Merece um bis. Vamos lá. Merece um destaque. Podem se apresentar. Amém. Eu sou o Marcos, da Daniele. Eu sou a Daniele do Marcos e juntos juntos somos casados para sempre, paz para toda a vida, de Davi e Nicolas. Aê! Então, eu sou a Daniele, né, diaconisa da IACP, a Igreja Evangélica Congregacional da Pauliceia. E é um prazer enorme, gente, voltar aqui, né, depois do desafio. Muitos amigos nos ajudaram, né, nesse desafio. Dani fez uma E aí? campanha forte. Achava engraçado quando os amigos diziam, vocês vão voltar aqui, já está chegando. Eu falei, gente, eu até esqueci de olhar, né? E eles estavam firmes lá, mas a gente agradece muito ao Senhor por essa oportunidade. Que aquele vídeo, se você não viu, volta um pouquinho, né? Porque acho que vai abençoar a sua vida, né? Aquele vídeo alcançou algumas questões para nós muito importantes. Vidas, corações, né? E tá nada a ver com a gente, né? A gente sempre fala isso, mas tudo a ver com aquilo que Deus tem nos ensinado. Então, que hoje seja mais um tempo de compartilhar com você um pouquinho do que Deus nos deu. Amém. Eu sou o Marcos, diácono da nossa igreja. Faço parte desse corpo maravilhoso, Igreja Evangélica Congregacional da Pauliceia. E a gente fica muito feliz de estar aqui de volta. Porque a gente entende que se Deus deu essa ferramenta tem que ser usada da melhor maneira possível. E quando a gente consegue alcançar uma meta ou dobrar a meta, a gente vê que a ferramenta está sendo bem usada. Então a gente glorifica o nome de Deus pelas pessoas que assistiram, pelas pessoas que vão vir assistir ainda. Porque se tem ferramenta para ser usada, aqui estamos nós. Amém. E a gente queria quebrar um pouquinho o protocolo aqui e nos nossos comentários do vídeo anterior, eu vou ler só alguns aqui, porque tem alguns que o nome não dá para associar quem é a pessoa, e aí vão só nos comentários, né? Que possamos abençoar vidas. Foi bênção. Eu já estou compartilhando, porque assim como me abençoou, irá abençoar outras pessoas. Foi a Aleluia. Cleide. Obrigada, Jesus. Que ensinamento, parabéns ao casal, que sabedoria e colocação das palavras impactantes. Parabéns, Marcos, Dani, quanta sabedoria, Deus os abençoe, Ministério Colheita Profética. Amém. Amém. Povo de Teresópolis. Parabéns, Marcos e Dani, quanta sabedoria em um casal, Deus os abençoe muito e sempre, em nome de Jesus. Amém, MS Jesus. Clemente. Aí, Márcia. É Márcia, né? É verdade, Marcinha. lá da igreja. Aqui, Roberta diz, que lindos, meus padrinhos de Nossa- casamento. nossa Parabéns, afilhada, casal. E, gente, tem muitos comentários aqui. Parabéns, Dani e Marcos, muito amados, Deus abençoe. Outro, Elizabeth Vale.
casal abençoados. E assim vai. Deus Amém. abençoe O povo da mais IACP esse ministério. representando, né? Parabéns, tanta sabedoria, quanta Amém, bênção, Jesus. cura, ministério, parabéns ao casal. E, gente, muitos comentários, não vai dar para ler Aleluia. todos, mas eu acho que esse é como a gente está, como a gente carece, né, de ouvir e compartilhar Sim. o conhecimento que Deus tem depositado ricamente em vocês. Amém. E saber que, como foi falado aqui, tudo que foi extraído foi da Bíblia, né? É Tudo verdade. ali, 100% está dentro da Bíblia. Gente, totalmente. Tá E dentro do manual. tá dentro do nosso manual. Aleluia. E aí a gente falou um pouco sobre família. A gente poderia ficar aqui um seminário, 4 anos, né? Só falando sobre Verdade. família. Tem assunto. E a gente queria explorar um pouquinho o tema finanças, né? Amém. Amém. Sim, sim. E a gente vai começar, né? Primeiro, eu brinquei aqui com eles, eu falei assim, a gente primeiro vai falar dos BOs, né? Então vamos falar São primeiro, poucos, assim, né? para que você também possa se reconhecer às vezes, né? O que será que a gente pode estar fazendo de errado? Eu queria começar perguntando para vocês assim, quais as maiores dificuldades que vocês têm visto, né, nos casais, porque vocês têm sido aconselhadores, têm sido, né, professores do curso de Casados para Sempre. Então, assim, o que a gente mais vê de problemas, assim, né? Porque, de repente, a gente, vendo qual é o problema, a gente fala assim, nossa, nem sabia que eu não podia fazer isso. Eu gosto de uma passagem muito bonita que está em Neemias. Não vou ler toda, mas eu vou querer só interpretar um pedacinho da história. Que quando Neemias vai ao rei, com a relação dele de pedido. E o bacana é quando ele pede, a passagem diz que estava o rei e a rainha. E são poucas passagens que mencionam o rei ou o imperador e a rainha do lado. E ali, quando eu li, veio logo tocar assim no coração. Eu penso, quando Neemias fez o pedido, o rei leu aquele pedido, ele olhou para o lado, para a rainha sinalizou, ele falou, agora pode. E ali eu vejo um sinal de que a rainha aprovou, autorizou o que você falar, rei, eu estou dentro. E aí eu vejo que ali teve uma aliança. E um dos grandes problemas hoje dentro do casamento é essa aliança financeira. Porque quando a gente entende que o que é meu e o que é dele, aí já começa a dividir. E hoje se fala muito em procurar emprego, você crescer, você ter o teu, você tem que entrar num relacionamento bancando. Você não pode aceitar que o homem pague. Você tem que não ter mais, se o homem tem, você tem que ter 2. E essa divisão, essa falta de aliança dentro de um relacionamento, acaba. A gente vê muitos problemas dentro de uma família, dentro de uma casa, acontecendo a partir desse momento. O filho começa a trabalhar, aí entende que aquele dinheiro é dele. Não preciso pagar, não preciso ajudar, não preciso contribuir, mas o meu dinheiro é meu. E não, se é uma família, há uma aliança financeira ali. Não é que eu tenho que tomar, mas eu tenho que entender que eu tenho que colaborar. Eu tenho que ajudar, eu tenho que honrar. E a gente vai falar muito disso. Tão ruim que é pouco tempo, né? Mas a gente vai tentar. Uma horinha, vamos Quando lá. a gente trata o termo honra dentro do financeiro. Verdade. E isso é muito importante. Então, essa falta de aliança, essa falta de entendimento, de entender que há um acordo, há uma aliança financeira entre eu e minha esposa, entre a minha família, há uma aliança financeira também. E essa falta dessa aliança está acabando, né? Trazendo muitos problemas para dentro do relacionamento. Rapidinho a gente passou por essa prova, né? Que Da prova, aliança, né? Verdade. Rapidinho, né? E assim, o Marcos falou sobre uma coisa interessante e usou um exemplo, né? Sobre reino. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não prospera. E aí você vê o engano, né? Que o mal coloca nas mentes. Melhor estar dividido do que estar juntos. E melhor é ser um só e não 2. Porque a palavra é muito clara, quando diz que o reino dividido ele não vai subsistir. Então, como pode um casal não conseguir entender que são uma só carne e juntos eles estão para contribuir um com o outro, né? Para zelar. O Marcos ele sempre tem essa estratégia, né? Eu falo sempre para ele, estratégia boa, hein? De dizer que o que era dele era meu. E se eu mal cuidasse, eu estaria mal cuidando do que é meu. E aquilo foi mexendo com a minha cabeça. Porque eu falei a verdade, né? Se eu gasto muito, eu gasto o que é meu. Não, mas aí você está gastando dele, não, mas o que é dele é meu. Então a estratégia é boa, né? Uhum. Porque ele entende que o que é meu é dele, ele zela junto comigo.
porque somos uma só carne, né? Por que eu vou ser uma só carne só num momento muito bom, como a gente falou no outro podcast, e não quero ser uma só carne diante do sustento que Deus tem nos dado, né? Eu acho que quando a gente não consegue entender isso, eu vejo uma coisa meio Idade da Pedra, sabe? De sustento, de tipo, a carne é pouca, eu vou ficar aqui, comer sozinho, porque não vou sei quando ela vai ter de novo, e se eu dividir, sabe? Eu vejo uma coisa meio assim. Não é liberando julgamento sobre a vida de ninguém, que a gente não está citando ninguém, né? A gente sabe de alguns casos de desequilíbrio, né? Uma esposa que de repente gaste demais, o esposo não consegue sustentar aquela situação e por isso resolveu dividir, ou um esposo que de repente tem vícios, né? A gente teve um caso que me veio aqui agora de um casal, eles foram morar no porão do pai dela quando casaram e decidiram fazer isso para que juntassem dinheiro para comprar uma casa. Era o objetivo de vida dos dois. Casaram dessa forma. Viveram muitos anos, juntando muito dinheiro. Um belo dia, ele desequilibrando, achando tudo, ela achando as atitudes estranhas, não estava entendendo o que aconteceu, vendo ele muito nervoso, perguntou o que aconteceu. E ele confessou para ela que usou o dinheiro da casa para comprar um passarinho. Pois é. Quem entende Nossa. passarinho deve saber do que eu estou falando. Eu não entendi até aquele momento. Mas existem que valor passarinhos é que esse, têm esse gente? valor. E ela ficou numa decepção tão grande que aquele casamento não conseguiu se sustentar mais. Porque no objetivo de vida que ele mudou a rota no meio do caminho. E ele quebra de decidiu... aliança, né? Total. É uma quebra. Exatamente isso. O compromisso era dos É. dois. E eles estavam juntos nisso. Aí você imagina o que é ser dividir isso com uma pessoa. É difícil. A gente entende a dor, a dificuldade, o trauma. Mas melhor seria que eles tivessem refeito, óbvio. Não estou defendendo, né? Essa separação foi traumática para todo mundo, inclusive para a filha, né? Enfim. Mas foi uma situação que gerou um mal de um tamanho que não se mede. Mas talvez naquele momento que ele tomou aquela decisão, ele perdeu o foco de que era uma só carne, de que era dos dois. Porque quando ele compra algo que é só dele, ele realmente perdeu o foco. Entendeu que era tudo dele. Então, assim, o reino subdividido, ele não prospera de verdade, né? Então a gente precisa repensar isso. Esse tema eu gosto muito, sempre eu falo isso, né? Porque eu fui muito pouco instruído sobre o tema. A gente até falou um pouquinho sobre isso, o quanto isso impacta na nossa vida. E dentro de um contexto religioso, a gente vê que quantos maus testemunhos a gente vê sobre o tema. E o tema que ele é muito bíblico, ele é muito explorado na Bíblia, ele é pouco explorado no altar, e isso impacta muito a vida do cristão. Muito. Né? Então, no nosso núcleo familiar, a gente tem muito pouco ou quase nenhuma instrução, e a Bíblia, óbvio, a gente precisa ler, precisa buscar, mas eu creio que Deus capacita pessoas com áreas específicas, como a Dani e o Marcos aqui na área familiar. Deus capacita também pessoas em outras áreas de intercessão, etc., e também na área de finanças. E o tema ele é muito criticado. E olha o tamanho da importância do tema. Eu separei só 3 números aqui. Quando a gente fala da palavra amor, o contexto mensagem amor na Bíblia, nós temos 551 passagens. Quando a gente fala sobre esperança, a gente tem aí esperança, dentro desse contexto a gente vai falar um pouco mais abrangente, fé, esperança, a gente fala em torno ali de 400. Agora, quando a gente fala sobre finanças, ofertas e dízimo, tem mais de 2.000 passagens contextualizadas sobre isso. Numa pesquisa rápida, 2.350. Perfeito. Trouxemos então, isso. Estamos juntos. Tá escrito, hein? Jesus Cidência. Eu não sei se Jesus você está Cidência. captando aí Mas do é outro isso aí, lado, mas isso a gente aí. já entendeu o recado. Em Amém. verdade vos digo. se você for entender Verdade. o peso da palavra, você vai entender assim, o amor, ele é mais importante do que finanças? Não, querido, o amor, ele tem 500 passagens. Ele é mais importante do que as finanças. Mas o quão desafio é para o crente entender o tema ao ponto da Bíblia explorar 2.350 passagens bíblicas. É isso aí. Então, assim, o tema ele é relevante. Muito. Se a gente fala assim, dentro de um ambiente familiar, as pessoas falam assim, o dinheiro é de Deus, o dinheiro não é de Deus. Querido, se você quiser, como eu já ouvi alguns jargões de pregadores, se você quiser ver o diabo, você fica sem dinheiro. Então, assim, quer ver a batalha acontecer na sua vida, é você passar aperto financeiro. E o que essa passagem, né, esse contexto, essa semana falou muito no meu coração, porque
Primeiro que eu gosto do tema, como eu disse, eu creio que ele precisa ser melhor explorado. E quando a gente deixa de falar, a igreja, os nossos irmãos, eles passam a sofrer em silêncio. É verdade. E o Sim, que mais sim. a gente tem dito aqui é o quão a Bíblia nos instrui a buscar a fonte de informação, buscar a fonte de sabedoria, buscar conselhos, pedir ajuda. Querido, ninguém sabe e a gente Ninguém nasce sabendo. Não, ninguém sabe jamais. sabendo. Pastores têm pastores, conselheiros. Então, por que o pastor precisa ter um pastor conselheiro? Porque ele precisa, em algum momento, parar verdade. e ouvir verdade, muito isso. uma palavra. Então, acho que esse é o tamanho da importância do tema, né? E, Edinho, você falou sobre uma coisa interessante. Pensem bem, né? O inferno é importante, ou seja, é valoroso? Não é. O diabo é valoroso? Não é. Mas a Bíblia vai falar sobre ele. Para quê? Para que você tenha atenção. Então, a gente também trouxe essa questão do número, do peso, né, de que se fala ali em bens. Ela é muito pesada para que você preste atenção. Se fala muitas vezes porque requer atenção. Então, tenha atenção a esse tema, E é a importante. questão também da própria Bíblia falar do dinheiro como um Deus, né? É isso, Isso. perfeito. Uma idolatria, né? Ali, Exatamente. a avareza ser uma idolatria. Sim. Eu acho que também tem muito Perfeito. disso. Às vezes tem os que gastam tudo que tem e não tem, e tem também aqueles que retêm tanto que não conseguem nem viver o dia de hoje. Isso aí. E privam tanto a família, né? E faz daquilo ali a sua fortaleza. É isso. O dinheiro está aqui, enquanto eu tenho dinheiro na minha conta, na minha mão, nos meus investimentos, Muito está aqui comigo, não reparto com ninguém. Eu estou muito seguro, Seguro, é né? isso aí. Então, essa segurança, querido, meu Quem é o Deus. seu Deus, né? É. Quem é o seu Deus? Tem um cara chamado Newton, né, que ele inventou um fundamento que diz o seguinte: não tem como dois corpos estarem no mesmo lugar, Ocuparem o ocuparem o mesmo né? espaço. Mas foi Newton, mas Deus já tinha falado lá atrás. E quando eu cito essa passagem de Newton, a gente vê que não tem como você adorar dois deuses. Não tem como você, dentro do seu coração, Isso aí, quem ocupa dar o seu coração. espaço a dois. Ou você literalmente deixa o seu coração ser todo tomado pelo Espírito Santo, ou o diabo vai tomar. E quando o diabo toma, é isso aí, é o amor ao dinheiro. E se a gente for desde o Antigo Testamento até vir um Novo Testamento, de vez em quando a gente peca em escutar essa briga entre o Novo e o Antigo. O Antigo fala, o Novo não fala. Não, não, não. Toda a Bíblia fala. A finança, como a gente falou, é do início até o final. E a gente quebra paradigma quando a gente fala para o nosso público, para os nossos jovens, que a partir do momento que você honra, toda finança está ligado à honra. Se você honrar o diabo, você vai honrar o dinheiro. Se você honrar a Deus, você vai honrar um propósito. É isso aí. Então já começa desde lá de trás a entender que dízimos e ofertas está ligado à honra. Muita coisa. E a gente pode discorrer aqui toda a Bíblia, que a gente sempre vai voltar na mesma palavra. Honra, honra e honra. Antigo e Novo Testamento, né? No Bom Antigo e lembrar. no Novo, no Antigo e no Novo. A gente falava aqui acerca de Provérbios 3:9, né? Honra o Senhor com os teus bens, com as suas primícias e Amém. de toda a tua renda, né? Então, assim, honra o Senhor com os teus bens e com as suas primícias. Então, Salomão ali, quando ele descreve, ele é explícito em dizer, quando você oferta, quando você compartilha, você honrar o Senhor, como a gente tem falado aqui, com os seus bens. No contexto bíblico, as pessoas traziam coisas materiais, né? Sim, sim. Traziam animais, Era a moeda da etc. época, era o valor da uma- época. Uhum. E hoje, aquele ato, como recentemente tive a oportunidade de compartilhar lá na igreja da oferta da viúva, aquelas 2 moedas depositadas ali, ela está honrando com o que ela tem de melhor e ela está Sim. comunicando algo, né? E eu falava que enquanto ela estava ofertando ali, enquanto muitos colocavam valores muito altos e ela colocava 2 moedinhas, o Deus da provisão estava ali atento, olhando o que ela estava Aleluia. fazendo, né? É isso. As suas ações, né? E quando a gente olha no contexto da família, a gente, o como a gente compartilha, a gente também está honrando. Quantas vezes a gente abre mão de algo em prol de um benefício comum ou do próximo, né? A gente também está honrando. E acho que
esse desafio, né, de você se desprender do eu Sim. Amém. e você ter esse espírito de servo, esse espírito de doador. E, queridos, o nosso Deus, ele está sentado no alto e sublime trono. Ele é cercado por coisas preciosas que nem tem na terra. É verdade. A Bíblia cita algumas pedras preciosas, etc., que comparam aqui com o nosso mundo, mas é uma maneira de descrever uma beleza assim, intangível para a nossa compreensão impossível, humana. Verdade. Só que o Senhor, ele deu o que ele tinha de melhor. Aleluia. Ele deu o seu filho. Glória a Deus. O maior valor que ele poderia dar, ou seja, ele nos honrou com o seu melhor. Queridos, o que a gente pode fazer para o nosso casal, para o nosso filho, para a obra do Senhor, que se compare o que nós recebemos? Nada. Nada se compara. E o bacana é quando você fala assim, olhando a oferta da viúva, a gente pode se remeter lá atrás. Se a gente pegar Caim e Abel, são 2 irmãos. O dízimo está ali, as primícias deles estão ali, mas o olhar diferente de Caim e o olhar diferente de Abel. A sua entrega, como foi? Em nenhum momento Deus está preocupado do que vai ser entregue, mas como vai ser entregue. No citado da viúva, teve gente que deu muito mais fortunas, mas Deus estava prestando atenção da forma que eles estavam entregando a fortuna. E olha a forma que a viúva entregou. E o dízimo e a oferta tem muito a ver com isso. A forma que eu entrego. Como eu entrego. Se não for de coração, Deus não vai olhar satisfação nenhuma. Não está honrando ao nosso Deus. Sim. Agora, quando você entrega de coração, você está honrando. E a palavra diz em todo momento, é honra, honra e honra. Se a gente não entender que dízimos e ofertas está ligado a honrar o meu Deus, eu desisto. Não tem como a gente estar falando em dízimos e oferta. Não tem como a gente estar falando de honrar o mesmo Deus que a gente prega. Porque eu vou entregar o que sobrar. E aqui a gente Se não está entregar. falando do valor, né? Não, a em gente não está momento falando nenhum. do que é entregue, a gente está falando de quem entrega. Isso aí. Então, eu acho que A o mais oferta somos nós, importante é a gente entender o que Deus está dizendo quando Ele fala a respeito de encher os nossos celeiros, né? Quando honramos ao Senhor, né? O encher celeiro é consequência, né? Não é o propósito. O propósito é honrar. E honrar a Deus não tem nada a ver com o valor que eu dou, tem a ver como eu dou. Entregar dízimo, entregar oferta é certo, mas fazer a coisa certa da maneira certa é o mais precioso. O exemplo da viúva, o exemplo de Caim e Abel, deixa isso muito claro, né? Caim e Abel, talvez se a gente fosse olhar valores, humanamente falando, devia estar muito parecido, e por isso Caim não conseguiu entender por que foi rejeitado. Porque ele olhou e falou, mas espera aí, eu estou entregando, talvez pesou, né? Cada um tinha o seu trabalho, mas talvez ele tenha até posto peso, essas frutas têm o mesmo peso, né? Ele deve ter aquilatado essa história, mas ele não conseguiu em momento nenhum entender. E o interessante da história é que Deus o adverte, né? Dá chance, Sim, inclusive, dele dá corrigir. chance de corrigir. Olha, se você fizer de coração, mas ele não conseguiu pegar a visão, né? Ele deu aquilo que era sobra e achou que valia o que ele estava entregando. Assim como o povo daquela época deve ter olhado para aquela viúva paupérrima que entregou uma moeda e devem ter pensado, não tem vergonha, gente? Chegar aqui com a moeda, pelo amor de Deus, né? Passando Como se vergonha. a moeda não vai fazer diferença nenhuma na finança do templo. Nossa, nem mexeu, não vai contribuir com nada. E aí não tem nada a ver com contribuição, né? É claro que nos dias de hoje a gente precisa manter, né, as nossas igrejas. Não, jamais vou anular isso, né? Inclusive, depois, se tiver oportunidade, eu queria fazer um parênteses sobre isso. Mas queria que a gente refletisse o que Deus fez nesse tempo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Quando a gente olha para a viúva e a reação que ela causou em Cristo, acabou. A gente precisa entender que a nossa oferta precisa impactar ao Senhor. Não é uma prestação de conta humana, não é uma obrigação, que eu vou lá, não, tem que dar 10%, eu vou dar. Tá, vou ficar retendo isso aí, não me custa nada, sabe? Cuidado com que eu não custe nada. Muito cuidado. Porque para aquela mulher custou tudo. E foi isso que moveu o coração de Jesus, quando ele olha para tantas pessoas dando suas riquezas e eles devem ter parado, pô, vou lá pegar de volta, né? Porque se não está valendo nada, talvez fosse melhor nem ter dado, né? Então ela entendeu que mais vale quem oferta do que o que oferta. Isso é importante.
Uma vez, eles num seminário, nós tínhamos uma aula que a gente fez um exercício durante a aula, que era assim, calcule quanto tempo você passa dentro da igreja. Você entrou, você saiu durante os 30 dias. E aí calcule percentualmente quanto que isso representa dentro dos seus 30 dias. Quando a gente chegou lá, eu vou errar para mais, assim, 3% foi o que tinha dado, né? E aí quando eu No mês todo, é isso? me dei conta disso, Mês todo, né? 3%? 3% comparado à quantidade de horas disponíveis no mês, Meu né? Deus. E aí, quando eu olhei aquele número, eu falei, Senhor, misericórdia, porque a gente é cristão o tempo inteiro, 24 horas, dormindo, no trabalho, no ônibus, no Verdade. carro, a gente está servindo ao Senhor o tempo inteiro. Mas olha só, quando a gente está na igreja, aquilo ali representa 3%. E quantas vezes a gente faz isso mal? Quantas vezes a gente faz isso negligente? Quantas vezes a gente se distrai com outras coisas, né? E aí veio na ocasião, a palavra que ficou, né, é assim, o Senhor, Ele quer a nossa atenção, Ele quer o nosso tempo, porque o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. E quando a gente fala de finanças, e quando a gente, qualquer coisa que está envolvendo finanças, aquilo está falando acerca do tempo. Então, dentro de um relacionamento, vou dar um exemplo da mulher. A mulher, não, para ela, tem mais valor o seu marido presente e atenção do que ele em outro país mandando joias. E ela recebendo verdade. todos os dias pedras preciosas. Ela quer a Na presença ausência, dele. é O bem é mais verdade. precioso. Um filho, enquanto o pai está ocupado com a vida profissional, e fala assim, não, meu filho tem tudo, meu filho tem a melhor escola, meu filho tem motorista para pegar, para levar, ele tem a melhor roupa, ele tem isso, tem aquilo. O filho quer a atenção do pai. Para ele, o bem mais precioso é a atenção do pai. E quando a gente fala de finanças, finanças fala acerca do tempo. E aí, quando a gente oferta, quando a gente dá o dízimo, quando a gente está falando para o Senhor tem uma parte do meu tempo, aquilo ali é uma representação. O Senhor tem a nossa vida. Ele tem verdade. todo Sim, o sim. tempo. Mas Ele é o dono, né? a gente está dizendo para ele, Senhor, isso aqui representa uma parte do meu tempo. Aquelas 2 moedinhas representava toda a vida dela. Exato, é isso aí. Então ela falando, Senhor, todo o meu tempo eu te dou. É isso aí. Essa é a representação, né? E na realidade, Deus é dono de 100%, né? De 100%. Ele é o provedor, né? Das Ele nossas... nos empresta. Ele nos empresta para a gente 90%. administrar 90%. Ele é muito legal, porque ele deixa, né? Sim, sim. Que a gente tem que retirar esses 10% para que haja realmente mantimento na casa do Amém. Senhor. E a gente sabe que é necessário, né? As coisas não caem do céu, né? Não, Não é sei isso. se a luz da casa de alguém, Ajuda né? aí, se paga assim, sozinho. se paga sozinha, mas a gente sabe que se tem gente custo, né? fizer uma analogia, querer botar em valor, a gente lembra a passagem de... Da mulher que derramou o perfume. Não, agora vem um branco aqui. Opa. Não, do filho que ia ser crucificado. Ah, Sacrificado. sim. De Abraão. De Abraão. Isaac, Isaac e Abraão. Uhum. Se a gente botasse o valor de vida, que a gente não tem como mensurar, A oferta de Abraão. olha a né? oferta dele. Nossa. Aí já era. E o bacana é que é tipo assim, é honrar sem pensar no quanto vai me Aí não dá custar. pra brincar, né, Dan? Não dá pra brincar. Não dá nem pra Não falar, dá pra né? brincar. Abraão. E ele, somos pai pra toda a vida. verdadeiramente, ele ia entregar. É verdade. Se não fosse Deus ali. Coração Mas a não gente vê hesitou, o né? quanto é honrar a Deus. E de vez em quando a gente não quer fazer isso por muito menos. Não, meu salário é R$1.000. Eu vou dar. Não vou, não. Isso aí é uma conta que eu tenho que pagar, não vai dar. Verdade. E outro interessante é que a gente não pode, em critério nenhum, agora eu falo abertamente para todos, é questionar aonde vai o meu dízimo. É Deus. Eu entrego. E a Bíblia diz para onde eu tenho que entregar. Verdade. Em casa do tesouro. A casa do tesouro. E eu não posso questionar, porque dessa parte eu não sou administrador. Quem administra é Deus. E um grande problema que está acontecendo hoje é que eu quero discutir com o pastor aonde ele tem que gastar. Se não botar o banco com espuma, eu não vou mais dizimar. Se o banheiro não for de porcelanato, eu não vou mais dizimar. Agora já pode. Porque Agora- Agora a gente tá bem na fita, hein? E Misericórdia. o interessante Mas é que isso não cada acontece dízimo- na IACP, né? Não, Vamos não, deixar não. claro. E quem não oferta e quem não dá o dízimo, senta na mesma cadeira.
do dizimista e do ofertante. Utiliza o mesmo banheiro do dizimista e do ofertante. Sobre isso. Então ele tem a noção de quanto é importante, tanto para a honra dele, para a vida dele, como também para a casa onde ele congrega. Por isso que a gente sempre fala de dízimos e ofertas, porque quem está na frente administrativa de uma igreja, de uma congregação, sabe, porque existe aluguel, existe compromisso, existe palavras, como aqui, né? A gente fez uma palavra de 300, Opa aí, temos aqui honramos. cumprir. Então existe. Isso tudo envolve finanças da família. Porque a primeira coisa que a família tem que fazer é o dízimos e suas ofertas. Se não aprender esse conceito, não tem como. Eu me lembro aqui que a gente compara quando a gente olha os astros do futebol e fala assim, quanto o Neymar ganha por hora, né? Queridos, e às vezes a gente compara assim, eu não tenho muito para ofertar, para ajudar na casa do Senhor, eu tenho o coração quebrantado, eu quero fazer, mas eu não tenho. Queridos, o seu bem mais precioso é o seu tempo. Amém. Se o Senhor tem o seu coração, ele vai ter o seu tempo, ele tem tudo. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Então, quando a Elise permite me dar o exemplo, né? Hoje a Elise estava uma ação ministerial externa ali a serviço do Senhor, a parte da tarde, com um grupo de missionários fazendo uma atividade, ela ofertou o seu tempo toda a tarde. Aquele ato que ela estava fazendo ali em prol do reino, como acontece com os serviços na casa do Senhor e fora, etc., aquilo é uma oferta. E quando a gente está dentro do nosso núcleo familiar, a gente tem muita dificuldade de falar do assunto, de compartilhar, de fazer planos, de pedir ajuda quando a coisa não está indo bem. E aí, quantos conselheiros, como que estão aqui na nossa frente, não já ouviram alguns casais chegarem e falar assim, não, a gente veio aqui fazer o curso, a gente está sentando aqui porque é a última chance que a gente está dando com para o certeza. nosso casamento. Verdade. Por que chegou nessa última Isso chance, aí. né? O que foi minando, né? Foi minando, isso Por que deixou chegar nesses 45 do segundo isso aí. tempo para virar o jogo que já está 7-1? Já era. Irreversível, né? Aí Isso só Então, Deus de milagre, né? isso aí. Queria pegar esse gancho também, que isso fala sobre relacionamento, né? Os nossos relacionamentos e o nosso relacionamento com o Senhor. A gente está falando muito aqui de honra, né? Honrar significa distinguir. Então, assim, quando o Edinho honra a Elise como esposa, ele está distinguindo a Elise de todas as outras mulheres que a cercam ou que possa ter passado na vida. Existe uma honra. É um diferencial. O Edinho olha para a Elise com honra de esposa. Não é a mesma honra da mãe, não é a mesma honra de uma pastora, enfim. Ele vai olhar para a Elise com essa honra que a palavra recomenda. E quando a gente olha para essa relação, né, que a gente precisa ter com o Senhor, de honrá-lo, a gente precisa refletir. Por que eu tenho dificuldade nessa área? Por que eu não consigo liberar aquilo? Engraçado, né? Como a Elise já falou. Por que eu não consigo devolver um pedacinho de tudo que ele me deu? Aí eu queria citar duas questões importantes. Primeiro, domínio. O que me domina que eu não consigo liberar? Provavelmente o dinheiro tem sido o teu Deus. Ou o amor a ele. Né? Porque quando eu entendo que eu não posso dar, ou não posso liberar, eu não posso contribuir, eu não posso cumprir o que a palavra me diz, de honrar a meu Deus com as minhas finanças, cara, o que está me dominando? O que me causa receio? Para mim tem a ver com aquela história do sustento, acho que eu vou dar, eu vou perder. E a gente esquece o tempo inteiro que tudo é dele. Não teve nada nosso. Não tem nada que a gente possa fazer por nós mesmos, nem aumentar um centímetro nas nossas alturas. A menos com salto, né? Para aquelas que gostam. Mas naturalmente a gente não consegue. E eu fico pensando, meu Deus, que domínio é esse? Que passa, que eu não consigo liberar. Isso é muito grave. Então, assim, queria convidar você a refletir, sabe? Se essa é a tua dificuldade, por quê? Que domínio é esse? Que relação é essa que você tem com as tuas finanças que ela não consegue permitir honrar o Senhor? Isso é muito sério. E outra questão que eu gostaria de falar, ouvi uma mensagem, quero deixar de dica para você. Depois eu boto nos comentários, de repente, o link, né? Pastor Luciano Subirá falando sobre dízimo e oferta, comparando a escravidão. Algo muito tremendo, irmãos. Mas eu vou ficar devendo essa não, vou botar aí no comentário. Ele fala sobre isso. Se nós entendermos essa libertação que o Senhor nos deu, a gente entende esse domínio de Deus. Nada é nosso. O escravo, ele não tinha nada. Ele não tinha terra, ele não tinha bens, ele não tinha nem o que se alimentar. Ele não tinha nada.
Nada era dele. Era tudo do seu Senhor. E eu acho que essa palavra Senhor, ela perde no português um pouco o peso que ela tem, né? Porque Senhor é muito pesado na palavra, né? Elise e a gente, se quiserem falar um pouco sobre isso, de tudo que vocês já estudaram, mas tem a ver com senhorio mesmo, né? Tem a ver com um domínio tão maior. E quando eu entendo que nada é meu, caramba, parou, né? O que eu comi, o que eu me alimentei, o que chegou até mim, é favor do Senhor, queridos. Sabe? É um negócio que a gente precisa entender. E se a gente entende essa questão, acabou. Eu acho que a gente se liberta, sabe? E aí talvez você esteja olhando para mim e falando assim, que bonitinha, né? Desde que ela se converteu, o dízimo lá, fiel. Vou dizer para você que desde que eu me converti, primeiro mês, eu pedi mesmo um envelope de dízimo. Isso é um fato. Ao longo do tempo, eu fui na guerra. Em alguns momentos, né? Foi na selva, né? Porque é selva, queridos. Quando que não passou pela minha cabeça que se eu dizimasse, eu não conseguiria pagar minha luz? Claro que passou. Quando que eu não inverti e falei assim, esse mês não vai dar para dar o dízimo, que se eu der o dízimo, eu não pago a água. Gente, normal do ser humano. Mas eu preciso, então, entender por quê que eu estou nesse desalinhamento que eu não consigo viver com 90% daquilo que eu tenho. 90% dos 100 que me chegam. Que isso, gente? Aí é o desequilíbrio e o descontrole que a gente precisa rever. Ah, Dani, nunca deixou de dar o dízimo? Não, sim, querido. Quero dizer para você que isso já aconteceu na nossa vida. A gente teve mês que falou assim, ih, não vai dar. Mas aí foi o mês que a gente parou e falou, ih, peraí, cara, tá tudo errado. Como assim? Se nada é meu e tudo é dele, que horas eu vou deixar meu pé vacilar a esse ponto? Jesus não me apresentou nenhum vendedor, querido. Não me conduziu ao shopping, sabe? Não me apresentou um cartão com limite alto, não. Isso é escolha nossa. E aí eu não estou falando para você que eu deixei de dar alimento aos meus filhos para fazer isso. Nunca aconteceu. Mas eu preciso entender que equilíbrio da vida é esse que eu preciso ter para não desonrar ao Senhor. E quando eu entendo que tem importância em honrar, aí eu vou corrigindo as minhas veredas, entende? Porque também se você não entender isso, você não tem motivação para se corrigir. E isso é muito sério. Eu vi essa semana a gente eu e Elisa estamos estudando a disciplina de implantação de igreja, né? Revitalização e implantação de igreja. E aí, essa semana eu ouvi um videozinho curto um entrevistador falando para um pastor assim, um pastor de renome, com muitas igrejas implantadas, ele fala assim, se você tivesse que começar tudo do zero, se você tivesse que implantar a primeira igreja, o que você faria ou qual é o seu conselho, né? O que você faria? E ele fala assim, se eu estivesse num lugar, num outro país, tivesse que começar do zero e tivesse que implantar uma igreja do zero, eu começaria pela minha família. Eu começaria pela minha casa. Amém. O primeiro culto seria na minha casa, Aleluia. com a minha família. E, queridos, se você for pensar no modelo igreja dentro da sua família, você precisa ter louvor, você precisa ter adoração, você precisa ter palavra, você precisa ter oferta. Opa, Com certeza. é isso aí. E aí, quando ele falou isso, me veio essa questão. Se você está passando por dificuldade financeira, mas aqui você está na crise, você não está conseguindo ver luz no fim do túnel, queridos, pode ter certeza que isso, além de impactar a sua vida, a sua família, vai impactar o reino, vai impactar a casa do Senhor. Isso é natural. Quando ele falou assim, quando a gente coloca em xeque, né, a nossa fidelidade ali, fala assim, hoje acho que não vai dar, esse mês acho que não vai dar. É porque a nossa casa está desorganizada, a nossa claro casa... que E aí É tem isso duas aí. situações, né? Tem duas situações. Em alguns momentos, você pode estar passando por uma prova, e aí Deus quer te lapidar para algo. Em algum momento você pode ter desorganizado. Em algum momento não foi Deus que... Então, quando a gente usa... Conduziu para o deserto. Às vezes você vai para o deserto e o Senhor fala O assim, que o que você você está quis. fazendo É aí isso. na caverna? Sai daí, se alimenta e vai. É isso aí. Então, como ele fez com Elias, né? Então, às vezes, nós nos colocamos no deserto e É ficamos lá verdade. lamentando, assim, eu vou comer e vou morrer. Eu falei, meu filho, levanta, a caminhada é longa, se alimenta. E, por outro lado, Deus nos conduz em algumas situações ao deserto, né? Mas, independente do cenário que você esteja, o importante é a gente compartilhar que a gente precisa se achegar aos mais próximos, porque a gente sabe que o assunto é delicado, nós temos, eu e a Elise, quando a gente passa por alguma situação de aperto, nós temos dificuldade de abrir, a gente tem dificuldade de partilhar, mas a gente tem amigos próximos que a gente Amém. consegue marcar Sim, uma sim. pizza
e aí falar assim, ó, vamos comer uma pizza na tua casa, mas tu paga. Amém. Já dá uma economizada. Fala quem são os amigos pra gente ainda. Gostei da E aí- estratégia, hein? Vou dar um pulinho lá na casa E deles. aí a gente chega e fala assim, ó, cara, e a gente compartilha e pede ajuda no sentido de também de oração e, enfim, a gente precisa partilhar, não Sim. sofrer Amém. sozinho. Eu queria só rapidinho, antes de você colocar, que eu sei que você tem assunto bom para falar aí depois, mas é só para deixar um exemplo, né? Na nossa igreja tem um casal, que é óbvio, não vou falar o nome deles, né? Mas eu acho que eles vão se identificar quando olhar esse podcast, que me admira muito. É um casal muito fiel nos seus dízimos e ofertas, nitidamente fiel com isso, sempre foram, nunca mostraram nenhum tipo de dificuldade, sabe? Aquela coisa natural, né? Porque tem gente que é muito natural, né, com relação a isso. E aí teve um dia que eu estava ouvindo uma conversa também muito natural, né? Porque as pessoas, elas compartilham de forma natural. Tenho certeza que não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra. A minha cabeça é que ligou, né? E aí ela conversando e falando assim, lá em casa a gente tem ar-condicionado um em cada quarto, mas a gente não tem condições de pagar uma luz cara dessa. Então, quando fica quente, a gente se intoca todo mundo num quarto só. A gente espalha os colchões e a gente liga apenas um ar-condicionado, porque quando eu ligo os dois, eu não dou conta de pagar a luz. Aí aquilo me impactou, porque eu fiquei pensando, meu Deus, ela abre mão do conforto. Por que um conforto? Não é fácil você desfazer toda uma cama, você movimentar os seus filhos, você levar para um outro ambiente, ou nesse caso o seu filho, né, porque é um só, e você abre mão da tua privacidade, né, porque você abre mão. Sim. As nossas noites no Rio de Janeiro, elas não são fáceis, né, de verão, são várias, não é tipo um dia no ano, não. Pelo contrário, né? A gente Só tem tem verão. algumas. Só verão, Só verão no tem inverno, verão. né? É. Hoje eu ouvi falar Tem em verão e verãozinho, inverno. pois é. É. Então, assim, é difícil. E eu fico pensando, podia economizar, né? Ela podia simplesmente dizer, não, peraí, é o meu conforto, é o meu momento, é a minha família, eu vou cuidar e mês que vem, se ficar mais fresco, Jesus, se ficar mais fresco, aí eu vou até dizimar, mas do contrário, e assim, talvez é um valor de dízimo que pagaria 2 contas, sabe, assim, e eu fico pensando na honra disso. E não como eu disse, tá? Não teve nenhuma ligação, uma coisa com a outra, nada disso. É porque, como a gente conhece a família, a gente vê a naturalidade e a liberalidade de dízimos e de ofertas e de contribuir com a nossa obra ali na ECP. E quando ela relatou isso também, no outro momento, nenhuma conexão, eu falei, meu Deus, existem pessoas que abrem mão de seu conforto para honrar ao Senhor. Porque se ela faz uma matemática um pouquinho mais ajustada, talvez naquele mês ela diga, Jesus, agora não vai dar não? Porque, peraí, né? Eu tenho o meu conforto. E eu admiro, sabe? Admiro, não estou aqui fazendo apologia à pobreza, não é isso, mas é admirar um ser humano que não mede a ausência de conforto para deixar de honrar o Senhor, sabe? Eu acho isso lindo demais. E a gente tem exemplo para falar de honra, de você saber honrar, até mesmo sem você seguir os passos. Porque Deus é tão bom, quando Ele toca no teu coração, Ele não quer saber a sua condição. Ele quer resgatar o filho do jeito que o filho está. A gente passou por um casal, uma experiência de um casal muito bacana. Eles estavam passando por uma situação financeira muito ruim e dependia de uma causa na justiça que não ia ajudar eles a melhorarem essa situação. Então ela orou e falou assim, Senhor, se a gente ganhar esse processo, a gente vai tentar, a gente vai trabalhar e eu vou honrar o Senhor com o meu trabalho. Pensa numa multiplicação que ninguém imaginava, nem a advogada dela imaginava. Ganhar a causa. Quando ela conseguiu comprar o espaço, ela falou, Senhor, nesse espaço eu quero te honrar. A gente pode até falar números, né? Para pesar o exemplo. Fala uma número. Causa de apenas, de no máximo, Elise vai entender isso, né? Que não passaria ali de R$7.000, não passaria. Mas existe um protocolo, né? Que na ação você precisa botar o máximo que ela pode ir. Então, o máximo que aquela advogada botou foi 103 mil, mas avisou ela, não se iluda com os 103 mil, porque o valor da causa máxima eu tenho que colocar, é uma obrigação, mas olha, a gente está falando aí de 5, se você for muito sortuda, uns 7 mil reais, né, de causa. E aí, quando a coisa aconteceu, num tempo que era, como o Marcos falou, tempo apropriado, ela disse, olha, a empresa quer fazer um acordo. Não quero não.
E ela logo pensou, não quero. Não quero porque se Vai ganhar era o 5, quê? vou botar 2, não É. quero. Olha, eu tô precisando, nesse momento eu tô O precisando. advogado tem E que por entrar em favor. ação nessa hora. E ela falou, Porque- não, Fala assim, não. querido. Quanta É vez a gente- irrecusável. E ela falou, irrecusável? Não, peraí, você não tá entendendo, eu tô precisando. Ela, então, eles estão oferecendo 107 mil reais. E ela quase caiu para trás, porque não tinha condições daquilo acontecer. Mas Deus honrou de um jeito, né? Deus Maravilhoso. honrou. E Ela ela conseguiu hoje o honra, né? objetivo dela Verdade. e foi. Graças a Deus, o financeiro dela foi melhorando, melhorando, até um certo ponto que Deus cobrou. Bateu no coração dela e falou: cadê a minha honra? Você falou, se ganhasse, você ia honrar esse seu trabalho. E cadê a minha honra? E ela entendeu. E ela fez um evento que levou o nome do Senhor para aquele espaço. É verdade. E ali ela honrou. Não foi com dinheiro, não foi com dízimos nem oferta. Foi com o trabalho. Ela até distribuiu o dízimo dela. Né? Sim. Depois ela E a gente entende dessa forma. Há passagens que Deus multiplica pelo milagre dele, sem a pessoa precisar dar um passo. Mas tem milagres ali que Deus faz através do trabalho do homem. A gente, se for pegar lá, aquele menino que queria aquela filha bonitinha, mas aí como ele enganou também, né? O sogro dele quis enganar. Ele falou, não, você trabalha 7 anos aqui que eu te dou a minha bênção. Ele trabalhou 7 anos, mas aí um mais esperto do que o outro, engabelou e mandou a filha errada. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a bênção. Então a gente vê que nem sempre a gente vai conseguir a bênção sem esforço, sem trabalho. E isso eu quero chamar a atenção dos jovens, que existe todo um processo em que a gente tem que trabalhar. A gente tem que correr atrás para ter uma bênção, para que Deus possa honrar. Isso foi com Jacó. Mas também, se a gente for mais atrás, até mesmo na história de Jacó, depois que ele consegue a bênção, ele quer sair, mas fala, eu não posso sair de mão vazia. Aí o que o sogro dele faz? Trabalha para mim. Olha de novo a palavra trabalho. Ele fala, não, trabalhar não fala porque eu não quero um salário. Eu vou fazer o seguinte, estratégia. Agora a gente fala de finança. Aí Jacó, vamos jogar com estratégia. A listrada é tua e a branquinha é minha? Pode ser. Depois ele inverte as cabras. O cara fica de olho grande, ele, vou mudar minha dando mais, estratégia. É isso. Então tá, a listrada é minha, a branquinha é sua. O que eu quero citar? Dentro da Bíblia, a gente aprende também que nós temos que estudar. Ferramentas são dadas. Cursos para você melhorar sua finança dentro da sua família, dentro da sua igreja, são dadas. Então tem como. A Bíblia ensina. Tem uma passagem não só para ficar no Antigo, mas lá no Novo Testamento, em Mateus, que fala quando o Senhor vai embora e ele pega a sua herança e divide. Dá 5 para um, dá 2 para um e dá 1 para um cidadão. E ele diz na passagem que fala dá de acordo com a capacidade. Então, jovens, a gente começa a entender que temos capacidades diferentes, que temos até meios financeiros diferentes para aprender sobre finanças. Tem curso que, sei lá, uns 5 mil reais. Ah, tem. Mas tem gente, curso que é Edinho gratuito para conhece. você aprender. Educação financeira familiar. Muitas igrejas já oferecem esses cursos. E você pode aprender desde ali. O que recebeu 5, investiu e retornou com 10. O que recebeu 2, investiu e voltou com 5. Agora, o que teve 1, é o que a gente também falando desde o início do podcast, segurou, reteu e não foi abençoado. Então, a gente vê que a Bíblia trabalha com finanças também. E a gente pode agregar todo o ensinamento da Bíblia, mais o ensinamento que é disponibilizado e levar a finança da nossa família num outro patamar. E quando eu falo a finança da nossa família, a gente está falando do primeiro ministério, do ministério mais importante, que é a família. Como o Edson citou, a família é o reflexo de toda a igreja. Para abrir qualquer igreja, eu tenho que ter a família sadia. Amém. E um dos pontos é ter a finança sadia dentro da minha família. Amém. E pode ser com qualquer um. Eu sou doido que o Davi aprenda um curso, fala, cara, vai fazer dinheiro com o meu dinheiro, pra gente ter dinheiro. Amém. Porque Edinho é bom nisso. Eu queria... A Elise tá ali com a arma na mão ali, na Ô, passagem, eu Glória. vou passar para ela. Mas, Pode falar. mas antes, realmente, eu gosto muito do tema, acho que uma palavra essa semana também ficou muito no meu coração, né? Queridos, se você está passando por uma situação complicada, né? E você, principalmente, aí eu vou falar para quem está
próximo do nosso convívio, né? E aí da nossa igreja e etc, né? Família, próximo. Se você está passando uma grande situação sozinho e você não tem essa liberdade, essa abertura ou essa confiança de você abordar aqui, a gente é uma parte de representação aqui do corpo de oficiais da igreja, né? Se você não tem essa liberdade de você chegar e abrir o seu coração, queridos, a gente precisa parar tudo, a gente precisa voltar lá para Gênesis 1, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa entender onde que a gente está errando. Porque a Bíblia nos ensina a caminhar ao passo do mais lento. Eu aprendi isso no pastor André, que captou lá no seminário, né? Se eu não me engano, do Paulo Leite. A igreja caminha no passo do mais lento, querido. Se Deus está abençoando a minha Elise, está abençoando o Marcos e a Dani, e você está passando por dificuldade sozinho, a gente tem que parar. A gente precisa rever os nossos conceitos de cristão e buscar o Senhor, porque está errado. Se eu tenho condições de terminar o culto, ir para um restaurante com a Elise, e você não tem condições de usufruir de um pastel, a gente tem que parar, a gente tem que rever o nosso conceito. Então, assim, nós precisamos, enquanto corpo, né, estar conectados no cabeça, que é Cristo, e a gente não pode ter parte do corpo insensível, né? E se de alguma forma nós estamos sendo insensíveis à necessidade dos nossos irmãos, a gente tem que ler Atos, a gente tem que buscar os nossos irmãos que se encontravam em casas, a gente tem que aprender o que é o evangelho genuíno e aprender a olhar os nossos irmãos como Cristo tem olhado, né? Verdade. Coloca aí seu armamento. Estava aqui Seu armamento. buscando aqui na memória algumas coisas, estava tentando encontrar aqui um texto, mas acho que não foi esse aqui que eu queria ver, não. Mas é importante que a gente sempre fale que as pessoas vão ter problemas com finanças. Acho que a gente está num mundo que, assim, é o caos que ele vai levando, né? Porque a gente sabe que a Bíblia fala sobre uma consumação nos séculos, então ela está falando que vai acontecer aflições, nós vamos passar por dificuldades, nós estamos sujeitos às leis, às questões, né, tributárias, tudo isso, a gente sabe que é difícil. E a própria Bíblia fala em Apocalipse que vai chegar um tempo que, tipo assim, é difícil você comprar e vender, tudo aquilo vai ser sacrificante, e a gente sabe como é. A gente sabe que chegar no supermercado, às vezes, e comprar ali alguma coisa que é o básico, já é difícil. Então, assim, a gente sabe que tem esses problemas. Assim como a Edinho também estava falando, a gente precisa olhar a necessidade do outro. Não é para um estar extremamente ricaço e o outro, né, passando necessidade do nosso lado. O desequilíbrio do corpo, sem que a gente consiga entender isso. O corpo de Cristo não pode estar botando, vamos dizer assim, sangue só para um lado, né? Porque senão vai necrosar o lugar que não está recebendo. Então, é importante que a gente pense sobre isso. Mas a gente não pode pensar também só na nossa restrita família, né? Eu acho que é essa que é a questão que a gente está colocando aqui. É não se fechar na sua própria casa ali. É óbvio que a nossa família ela precisa estar saudável, porque se a gente está com uma família saudável, a gente no macro vai também abençoar a igreja e outros lugares. Mas a gente não pode se fechar somente a isso. E eu queria muito que a gente também falasse um pouquinho sobre essa questão da oferta e do dízimo não ser só do Velho Testamento, porque muitas pessoas acham que isso é uma questão só do Antigo Testamento, né? E que no Novo Testamento você não precisa mais trazer esses dízimos para a casa de Deus, né? E eu acho que é muito importante que as pessoas pensem isso. E uma vez eu ouvi, a gente estava tendo um curso de finanças na nossa igreja, já aconteceu algum tempo atrás. Na época eu era solteira. Foi algo assim muito abençoador, mas naquele dia foi dada uma palavra, né? Que falava assim, imagina um pai que compra um pacote de biscoito, tem 10 biscoitos ali, né? Aí ele dá o pacote de biscoito pro filho, o filho abre com toda aquela vontade, vai comer o biscoito, o pai fala assim, dá um pro papai. E a criança fala, não, tipo assim, me deu, né? Tipo assim, é meu, chega. Olha assim, querido, quem comprou esse biscoito? Quem te deu esse biscoito? Você mora, tipo assim, sob as custas de quem? É sobre aquele pai, né, que tá ali. Então, assim, Deus nos dá esses 100%. A gente precisa entender que o 10% é só para que você mesmo, porque Deus não vai ser, não é para ele, como se fosse assim, Deus não precisa disso, ele é dono do ouro e da prata. É para que você demonstre gratidão e fale assim, não, eu entendo que eu faço parte dessa família, eu entendo que o meu pedacinho aqui, não é que o senhor vai ficar mais rico por causa disso, mas é meu coração que está sendo devolvido aqui, né? E naquela época que a gente fez esse curso de finanças, fica aí a dica, né? Se alguém quiser, a gente pode, de repente, né, bom, hein? fazer mais aí para, né, atualizar isso. Naquele momento ali,
eu tive também um momento muito pessoal, né, que estava acontecendo porque a gente estava perto de casar. E ali a gente estava sendo desafiado a fazer o dízimo da semana, porque como a gente estava fazendo semanalmente, né, aqueles encontros, a gente estava fazendo aquele dízimo da semana e tal. E eu fiz ali meu propósito com Deus e coloquei. E naquela semana, ali no final daquele mês, no caso, eu comecei a receber um aumento do estágio onde eu estava fazendo. Então, assim, aumentou o valor do meu estágio. E eu falei assim, gente, como pode? E aí o que acontecia? Eu consegui fazer, vamos dizer assim, o meu enxoval, que eu estava na hora de começar a fazer aquele enxoval, né? Eu comecei a fazer com esse valor que estava ali a mais, né? Então, assim, todo mês eu pegava, ia lá e fazia compras com aquela mensalidade, né? Tipo assim, hoje caiu lá na conta tanto. Vamos lá para a gente poder começar a fazer isso. Quando a gente foi casar, eu tinha comprado as coisas da cozinha. E quando as pessoas falam assim, vamos fazer um chá de panela, né? Eu falei assim, gente, não precisa. Não precisa. Eu falei, eu vou fazer um chá de lavanderia. Porque eu só preciso de um balde, uma vassoura. E eu falei assim, não preciso, porque eu já consegui colocar e tenho as coisas. Óbvio que as pessoas ainda me presentearam com algumas coisas que eu falei assim, nem imaginava, né? Porque foi um a mais. Só que aquilo ali, para mim, foi algo muito surpreendente da forma como Deus fez. Foi algo assim que realmente dobrou o valor que eu tinha. Claro que era pequenininho, mas o Estado do Rio de Janeiro estava ali movendo e olhando e viu que naquela época eu era estagiária da Procuradoria. E eles reviram ali tudo que estava sendo necessário e falaram assim, não, está defasado demais, a gente precisa organizar. Não só eu, como todas aquelas pessoas foram abençoadas. Amém. Então, assim, a nossa influência também, quando isso nós aí. somos abençoados, isso também gera uma bola de neve de bênção. Porque outras pessoas que estão à nossa volta vão ser abençoadas. E assim, pra gente, né? Porque eu sei que o podcast tá aqui, eu vou virar eu mesmo. O podcast da Elise Monocast. é o monocast. Vai virar o monocast. Não, mas A o que gente fala acontece? muito. Maravilhoso, nossa. Todo mundo aqui gosta de falar, então Maravilhoso. tá ótimo. Mas quem Tamo gosta junto. de podcast sabe que é assim mesmo, né? A gente É, tem que ser isso quem aí. gosta de falar. E aí, quando a gente foi hoje nesse esse local que o Edinho falou que eu estava doando ali o meu tempo e tal, eu fui muito impactada com o desprendimento, né? Ali eles estavam... Eu recebi o testemunho de um casal que veio da Noruega porque sentiu no seu coração que precisava vir para Jardim Gramacho. Meu Deus. Jardim Gramacho. Ô, Jesus. Lá no lixão, Não sei né? se Você tá você falando. conhece aí, não sei de que lugar do planeta você está ouvindo isso. verdade. E eu não sei se você conhece, mas é um lugar muito, muito, muito humilde, muito pobre. Sim, Era o lixão de Caxias. Era o lixão Era. de Caxias. Então, assim, a gente tem uma realidade sério. muito discrepante de um lugar Muito para o sério. outro. E aquela mulher falando assim, e Deus me mostrou que não é sobre o que eu vou ter de conforto nessa terra. Eu preciso pensar para a eternidade. Nossa. E eu abri mão. E ela falou assim, eu abri mão do conforto que eu tinha, de todo o conforto que ela tinha. E ela foi morar de favor. Porque ela primeiro precisava estar aqui para poder conhecer o lugar, para Estabelecer poder como se era, estabelecer. né? Então, Uhum. assim, ela casada, foi morar de favor, para poder começar um trabalho em Jardim Gramacho. E assim, gente, eu fui muito impactada com aquela realidade. Às vezes está tão próximo da gente, a gente nem sabe. Sim. É verdade. E assim, é difícil da gente não se emocionar, né? Com Sim. Sim. com aquela história ali. Mas eu espero que não fique somente na emoção, mas que eu realmente consiga fazer algo, né? E que Deus coloque ainda mais pensamentos Amém. sobre isso. E também ajudar o pessoal lá, porque que trabalho lindo. Sim. Né? Lindo, né? Só pegando o teu exemplo, rapidinho, tentar falar rapidinho em um minuto. Pegando o teu exemplo, o exemplo dessa norueguesa que você Uhum. acabou de falar. Eu remeto muito à história da viúva quando o profeta vem e pede para fazer um bolo. Ali era a última coisa que ela tinha. A última coisa que ela tinha para dar para o seu filho. Era toda a riqueza dela. E ela tinha que honrar aquele profeta. Como hoje a gente tem que honrar o nosso profeta, o nosso Deus. Por isso que eu nem gosto de discutir se o dízimos e oferta é do Antigo ou do Novo. Para mim, eu tenho como o Antigo Testamento a base, o alicerce. Se você não aprendeu ali, cara, fica difícil de você vir por um novo. Então, ali te dá uma base. E quando se trata de finanças, de dízimo e de oferta, essa base você tem que ter. E essa base toda se chama honra. Foi o momento que ela teve ali. Ela sentiu na carne, falou, nós como? Se eu for fazer, meus filhos vão morrer. A primeira negação dela. Mas depois ela pôde entender que ela tinha que honrar. E em momento nenhum, depois que ela faz o ato da honra, fala em riqueza. Não fala em riqueza, mas fala em prosperidade. Tanta prosperidade que ela teve que pedir o de fora para ter na sua casa. E dízimos e oferta só fala nisso. Honra.
Você está numa situação financeira ruim, mas honra, não deixa de honrar, porque na tua casa não vai faltar. A gente tem muitos exemplos de pessoas que honraram, mesmo não tendo em casa, e não sabia aonde recorrer. E apareceu. É verdade. Deus envia. Mas não deixe de honrar, porque dízimos e oferta parte desse princípio. Quando você continuou a sua honra, sem saber de onde ia sair, o Estado moveu. Não foi verdade. você, foi Deus que moveu o Estado para o Estado continuar a prosperar na tua vida para que o teu pacto, a tua honra continuasse. Então, quando a gente entende que quando eu dou meu dízimo, quando eu dou minha oferta, quando eu dou meu tempo, eu estou honrando, toda a prosperidade vem sobre mim. E em momento nenhum a gente fala de riqueza, a gente fala de conforto, mas a gente fala de prosperidade. Se você estivesse diante de um médico e o médico falasse assim, Marcos, dá o exemplo do Nicolas, seu filho, fala assim, olha, o Nicolas precisa fazer um tratamento, esse tratamento requer um custo particular, porque não tem cobertura no plano, e vai custar um valor alto. E aí você falaria para o médico assim, fica tranquilo, meu filho tem 10% de tudo que eu ganho. Eu vou investir 10%. O que você falaria? Você falaria Então, vou assim, te dar um exemplo real. A gente está passando uma situação de saúde que o plano negou o tratamento. O plano, pra gente, ele negou. Enrolou tanto que negou. Então, a gente está fazendo esse tratamento. Quanto custa? Eu não quero nem saber, nem quis saber. Vieram me falar de quanto custa. É altíssimo. Eu falei assim, meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Eu só tenho que honrar. E toda vez que a situação de saúde apertar, vamos glorificar o nome dele. Já me chamaram para conversar. Eu falei, Senhor, o Senhor vai na frente. É o Senhor que me deu, então eu sei que o Senhor vai prover na minha Então, vida para que eu possa pagar. Se a gente ama a esse ponto, né, de falar Sim. assim, olha, Eu dou não tudo é que eu tenho. 10%. Não é. Não Não, está limitado, né? Porque a pessoa querida, o nosso filho, ele tem o nosso coração. E É quando verdade. o Senhor tem o nosso coração, ele É tem isso. tudo. É sobre isso. Ele tem o seu tempo, ele tem... O nosso tempo já foi, né, querido? Ah, vamos Eu lá. queria Mas responder a Elise bem rapidinho. A gente vai combinar aqui, assim, de fazer uma, Parte última- dois? uma rodada. Quem sabe? Olha, se bater 600 visualizações, Não acaba nunca, né? Não acaba nunca esse negócio. vamos fazer um fechamento Você assim. falou cada 300, se tem 600, então a gente está devendo 2 Tá vídeos. devendo, é isso? tá devendo isso um aí, vídeo, isso tá aí. vendo? Vamos fazer uma rodada rápida, assim, um minutinho, Bem. cada um faz a sua consideração Sim, final, sim, assim, sim. que marcou pra você aí. Vai lá, Então, Dani. muito rapidinho, a Elise falou sobre essa coisa do Antigo e Novo Testamento. Acho que isso passa pela cabeça de muita gente, sim. E a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus não veio anular, né, o Antigo Testamento. Então, acho que não tem discussão. Né? Eu não posso escolher obedecer algumas coisas. Salmo 91, ele é muito legal. Tá no Antigo Testamento, todo mundo gosta. Né? Mas o dízimo está mais lá do que aqui. Aí não tem nada a ver, isso já passou. Isso é uma loucura, né? Mas eu hoje ouvi uma coisa que me impactou muito, eu queria dizer isso para vocês. 1 Timóteo vai falar sobre essa questão do amor ao dinheiro, né? E isso é tão arraigado em nós, que quando você escuta assim, nós vamos caminhar em ruas de ouro, porque aqui a gente está semeando para a eternidade, né? Então lá terão ruas de ouro. Qual é a visão que a gente tem? Talvez de um privilégio. Caramba, que privilégio! Vou pisar no ouro. E aí hoje eu ouvi um pregador dizer que, na verdade, é só para você entender que o ouro vale nada. Tão pouco no céu que você vai pisar. Então acho que a gente deve refletir sobre isso. O que é essa valorização que a gente dá nessa terra? Você vai pisar em ruas de ouro, sim. Isso significa honra para a sua vida? Não. Isso significa que ouro lá é nada. Inclusive vai fazer rua. Então preste atenção nisso. Marcos. Eu só deixo um minuto, é um minuto contado, então tem que ser. Vou chamar a Rita. Vou chamar a Rita para cronometrar. Ritinha, aí, ó. Lembra não. Então, concordo que tudo foi falado aqui, eu acho que não tem a discussão do Novo ou do Antigo Testamento. Dízimos e oferta é uma questão de honrar mesmo ao nosso Deus. Ele não olha para o que a gente dá, mas como a gente dá. E quando você doa alguma coisa com o coração grato, é isso que ele olha. Então, dízimos e ofertas fazem parte disso. Um coração grato. É entender que não é nosso e não é por nós. É dele e é por ele. Amém. E aí parte esse princípio de dízimos e ofertas. E isso atinge não só a própria pessoa, como o reino todo. A gente ganha corações, a gente ganha vida a partir desse ato.
porque não é só pra gente, é para além da gente. Um minuto. Isso aí. Da, Ritinha, tô no tempo, hein? da minha parte, eu vou encerrar dizendo que se você tiver que ter um pontapé inicial, por onde eu começo? Comece honrando o Senhor na sua casa. Amém. Amém. Comece honrando ao Senhor na sua família. Como esse exemplo que eu falei do pastor, que tem grandes igrejas, e ele responde a pergunta: se eu tivesse que começar do zero, eu começaria na minha casa. Queridos, então, se você quer ser abençoado e ser um abençoador, começa sendo essa bênção dentro da sua família. Certamente isso vai se refletir no reino do Senhor. Bem, e eu queria falar com você também, deixar, né, essa sugestão, vamos dizer assim. Você começar por dentro da sua casa e depois você estender isso para a sua comunhão com a igreja. Porque eu acho que você está em ambientes onde as pessoas estão buscando o mesmo objetivo que você, também vão facilitar com que você continue nesse caminho. É muito difícil uma pessoa sozinha ela conseguir chegar num objetivo, mesmo que ela queira muito. Ela pode fazer isso, porque dependendo da determinação ela vai conseguir. Mas agora vai ser muito mais fácil e você vai chegar muito mais rápido se você tiver ajuda para isso. Então, Deus sempre também nos colocou dentro dos seus princípios que finanças é uma aliança com Ele, é uma aliança quando você casa com seu cônjuge, quando você, filho, entende, eu faço parte de uma família, então faz parte de alianças. Então, assim, pense que você não vai viver com o dinheiro para ser, assim, simplesmente viver os seus desejos egoístas. Pense para a eternidade. Pense em realmente cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus aqui nessa terra. E aí sim, vai ter dinheiro para você viver e você também desfrutar? Óbvio, porque quem é fiel no pouco, Deus sobre o muito coloca. Verdade. Isso a Bíblia já te É garante. muito certo. Mas a gente precisa entender. Precisamos manter as nossas alianças, precisamos honrar. E aí isso é consequência. Não pensa sobre isso. Pense no princípio. Honra e você compartilhar. Então, acho que essa é a minha grande sugestão para você. Amém. Não pense em dinheiro para reter, pense em dinheiro para compartilhar. Amém. Amém? Uau. É isso. A gente espera que tenha feito Nexus Podcast para por você, favor, essa palavra é que tenha verdade. sido abençoador. Não Amém. esqueça de curtir, compartilhar. Fica aqui o nosso agradecimento de nossos amigos e mais chegados aqui, irmãos. Amém. Fica aqui o QR Code, como a gente tem dito aí. Seja você liberal e seja você Amém. abençoado Amém. em ajudar esse ministério. E não esqueça de curtir, compartilhar. Queridos, se o vídeo anterior bateu 600, esse daqui é de Olha, hein, 600 galera, ajuda para aí. cima. É de 600 para lá. Tá lançado o desafio. Interage aí nos comentários também, que acho que é importante. A gente vai fazer um exercício aqui de estar fazendo umas pinceladas aí nos comentários, tá Amém. bom? Amém. Fiquem com Deus. Tá Amém. certo. Então, até o próximo Nexus Podcast. Tchau, Amém. tchau. Abraços.